Filipenses capítulo 4, no versículo 10. Coloque a sua mão direita na Bíblia, na palavra. Vamos pedir a direção, a revelação de Deus agora. Feche os olhos, ó Espírito Santo. Fala conosco, Pai. Reconhecemos a nossa insignificância, a nossa pequenez. Nada sou, Senhor. Só o Senhor é. Mas imploro de todo o meu coração que tudo que venha a ser falado, ó Santo de Deus, seja revelado e venha do Senhor. Nada que venha a ser falado seja de carne, Senhor. Não, nós queremos que o Teu Espírito fale conosco, como está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós queremos dar ouvido, Senhor. Nós queremos obedecer a Tua palavra, porque queremos alegrar o Teu coração, alegrar os olhos do Senhor. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Revela, dirija, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Filipenses capítulo 4. Capítulo 10. O título é A Gratidão de Paulo para os Filipenses. Nessa palavra que nós vamos ler agora, fala que Paulo estava pedindo ajuda aos filipenses. Ajuda para fazer o trabalho evangelístico. Amém? Mas Paulo deu uma lição para aquele povo quando enviou a carta. Deu uma lição pelo povo dos filipenses e para cada um de nós. Ele dá uma lição. Ele mostra que através desta palavra, nós, que somos o povo de Deus, nós não podemos nos basear, nós não podemos nos apoiar e confiar nas nossas condições, seja lá financeira, seja física, ou seja o conhecimento que a gente tem. Nessa palavra que nós vamos ler, fala a respeito que Paulo passava por muitas provas. O apóstolo Paulo estava enfrentando muitos desafios, mas a palavra fala que dentro do coração dele ele estava em paz, estava feliz, porque ele tinha certeza que Deus, o Altíssimo, aquele que apareceu a ele no caminho indo para Damasco, ele tinha coisas grandiosas esperando e preparada para ele, não neste mundo, mas no reino dos céus, na glória. Amém? Paulo, os maiores perseguidores da igreja, depois da morte, da ascensão de Jesus, ter subido aos céus, um dos maiores perseguidores da igreja primitiva, que perseguia os discípulos, perseguia o povo de Deus, que pegava a carta dos principais sacerdotes e entrava no lugar aonde os irmãos estavam reunidos e levavam aquele povo preso, batia. Ele sentia prazer em fazer isso, porque ele estava longe, Deus estava na ignorância. Mas depois que Deus apareceu a ele, indo para a cidade de Damasco, e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou: Senhor, quem és tu? Quem és tu, Senhor? E Jesus falou: eu sou Jesus a quem você persegue, a quem tu persegues. O que significa? Que Paulo, ele estava pensando assim: olha, eu estou perseguindo a igreja, mas quando a pessoa persegue a igreja, o povo de Deus, não persegue a igreja, ele persegue a Jesus, porque quem faz a obra é a mão de Jesus e a mão de Deus. Amém? E Deus escolheu ele para fazer essa obra. Mas ele tinha consciência que nesta obra que ele iria fazer, ele não ia alcançar e não ia ser reconhecido pelos homens. Ele não ia receber glórias de homens, não. Porque a palavra fala, a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. O mundo já é do diabo. Principalmente nos últimos tempos, o mundo que nós vivemos já é do diabo. Amém? O mundo já é de Satanás. A igreja que se encontra aqui, nós temos que manter firme dentro do nosso coração a confiança e a obediência à palavra de Deus. E seguir os bons exemplos dos homens da fé, como o exemplo de Paulo, como nós vamos ler nessa palavra agora, que ele estava em paz, que ele estava feliz.
em toda situação que ele enfrentava. Que coisa maravilhosa. Paulo era um homem de Deus, um exemplo a ser seguido por todo cristão, por todo crente em Jesus. Nós temos que seguir, a Bíblia fala, seguir os bons exemplos, imitar os bons exemplos. E nós temos que imitar os bons exemplos dos homens de Deus que fizeram história quando pisaram neste mundo. Paulo, o apóstolo Paulo é um deles. E a palavra de Deus fala assim, ó, Filipenses 4, versículo 10. A gratidão de Paulo para os filipenses. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que coisa maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Isso é para quem é crente de verdade, quem crê em Deus. Paulo falou assim, ó, com certeza, quando ele estava, antes de conhecer Jesus, ele não é perseguido, não, ele é respeitado pelas autoridades, pelo rei. Tá bem? Com certeza. Mas a Bíblia fala que depois que ele aceitou Jesus, ele teve um encontro com ele. Ele mudou o pensamento e mudou o desejo do coração dele. Ele fala no versículo 11, ó, digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que coisa maravilhosa. Paulo está falando assim, olha, eu estou contente em toda situação. Olha o exemplo que ele dá para a gente. Ele tem que estar feliz, ele está contente em toda a situação que nós enfrentamos na vida. Amém? A Bíblia fala que Paulo e Silas foi preso porque libertou uma jovem adivinhadora. E a Bíblia fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. E a Bíblia fala que aconteceu um terremoto na cadeia. As trancas foram arrancadas do braço, da perna dele, e as portas da cadeia se abriram e eles saíram. Que coisa maravilhosa. Mas a Bíblia fala que eles estavam orando e cantando louvores? Não! Sabe por que eles estavam orando e cantando louvores a Deus? Estavam glorificando o nome de Deus, porque eles pensavam assim, ó, olha, nós somos perseguidos, fomos presos, porque nós obedecemos, estamos fazendo a obra de Deus e libertamos aquela jovem em o nome do Messias, em o nome de Jesus. Estavam alegres por isso. Olha o exemplo. É um exemplo que nós temos que trazer para a gente. Se você estiver passando por problema na sua saúde, olha, dê glórias a Deus. Como assim? Isso agrada a Deus. Por que agrada a Deus? Porque se você dá glórias a Deus, o Espírito Santo vai ver que você crê em Jesus, vai dar livramento para você, e Ele vai te socorrer e vai te ajudar. Você acha que reclamar, culpar a Deus, culpar alguém vai melhorar alguma coisa? Isso vai alegrar o diabo. Ele vai tentar fazer de tudo para desanimar você e afastar você na presença de Deus. O remédio é, olha, se você está passando por um problema, dê glórias a Deus, cante louvores, se humilhe diante do Senhor, abra um jejum, invoca o nome de Jesus, você vai ver, Deus vai olhar para você e fala, o coração dele vai se alegrar. Vai se alegrar por quê? Porque ele vai ver que a sua fé não é uma fé de palha. Que a sua fé não é uma fé de Coca-Cola, só tem pressão na hora e depois vai vaziando. A sua fé é uma fé genuína, uma fé que está alicerçada na rocha, na palavra de Deus e na fé no nome de Jesus. Isso, se nós fizermos isso, nós vamos alegrar o coração do nosso Senhor. Amém? Você está entendendo? Ó, versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado.
e tudo em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que coisa maravilhosa. Paulo está falando assim, olha, presta atenção. Olha, quando eu fui humilhado, eu estava contente. Quando eu fui exaltado, eu estava contente. Quando eu tinha fartura, eu estava contente. Mas quando tinha escassez, eu estava contente. Sabe por quê? Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Não só por isso. Olha o que fala o versículo 13. Sabe por que ele pensava nisso? Porque ele estava feliz quando faltava algo, ele estava feliz quando estava sobrando, ele estava feliz na pobreza, na riqueza, ele estava feliz preso, ele estava feliz quando era apedrejado, ele estava feliz quando era injustiçado, ele estava feliz quando recebia a honra de homem. Sabe por que ele estava assim? Qual é o pensamento dele? No versículo 13, presta atenção. Ele pensava assim, ó. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Que coisa maravilhosa. A nossa força vem de Deus. A nossa recompensa vem de Deus. A nossa glória vem de Deus. A nossa vitória, o nosso galardão vem de Deus. É isso que ele pensava. Que coisa maravilhosa. O Paulo, a Bíblia fala que o nome dele, ele no dia do julgamento final, na Nova Jerusalém, um dos tronos, com certeza, ele vai estar sentado no trono. Porque a Bíblia fala que haverá 12 tronos dos apóstolos, dos discípulos de Deus. Eu creio que um desses tronos que vai se assentar, vai ser do apóstolo Paulo. Eu sei disso. Porque ele teve um encontro com Deus. Amém? O homem que foi perseguido, que foi humilhado, quando ele estava na cadeia, ele estava cantando. Quando ele estava preso, quando ele estava apanhando, ele estava dando glória a Deus. Olha, o bom, nós temos que fazer isso. Se está faltando algo para você, dê glórias a Deus, engrandeça o nome de Jesus. Se você está passando por um problema, dê glórias a Deus, engrandeça o nome de Jesus, porque esse problema, essa prova logo vai passar, a mão de Deus vai tocar em você e vai dar livramento. Ele tem poder para isso. Olha o exemplo de Jó. Jó perdeu tudo, perdeu a sua família, os seus filhos, perdeu o seu dinheiro. Olha que Jó era o homem mais rico da sua época. Ele perdeu tudo, só que ele não perdeu o quê? Não perdeu a sua fé em Deus. E a Bíblia fala em Jó, capítulo 42, que Deus restitui em dobro tudo que Satanás tinha tirado dele. É isso que nós devemos fazer com fé em Deus. A nossa força, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então tudo você pode. Você vai vencer. Você vai vencer o problema na sua família. Você vai vencer o problema na sua saúde. Você vai vencer o problema financeiro. Você vai viver o desânimo. Essa falta de fé. Você vai vencer. Porque Deus nos dá força. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque a nossa força vem de Deus. Vem do Espírito Santo. Amém? Só para relatar, mostrar para você algumas coisas que o apóstolo Paulo passou. Se você quiser, deixa marcado aí. Se você quiser depois ler na sua Bíblia, fala assim, em 1 Coríntios 4, 11. Depois você lê, eu vou ler para você. Olha o que os homens de Deus, os apóstolos, o apóstolo Paulo enfrentava. Fala assim, ó, versículo 1 Coríntios 4, 11. Fala assim, até a presente hora sofremos fome e sede e nudez. E fomos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Olha que palavra. É assim que ele pensava.
Ele pensava assim, olha, passamos fome, passamos nudez, somos considerados como a escória, o lixo deste mundo. Mas a Bíblia aqui que ele falou? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. Que coisa maravilhosa. Onde está Paulo agora? Na glória, ao lado de Jesus, daquele que ele viu na cidade indo para Damasco. É o exemplo que nós temos que trazer para a gente. O exemplo. Olha o exemplo. O exemplo que nós temos que trazer para a gente. Olha, eu estou passando por esse problema, mas Deus vai me fortalecer e eu vou vencer. Eu estou passando por essa dificuldade, mas tudo posso naquele que me fortalece. A minha força vem de Deus e você vai vencer, porque Deus nos dá força para vencer todas as provas. Diga glória a Deus. Você pode até falar, o meu problema é grande. Será que é maior grande o seu problema ou Deus? É a sua fé que mostra isso. Se você crê que Deus é maior, Ele vai fortalecer, vai te abençoar. Mas não desanime. Não baixe a sua guarda, não. Não fique com a cabeça baixa, levanta a cabeça, olhe para os céus. Não se entregue, jamais se entregue. Olhe para Deus, busca força. Enquanto a vida, a oportunidade do arrependimento, enquanto você estiver respirando, a oportunidade de clamar o nome do Altíssimo, e Ele vai ouvir. Porque Ele socorre os homens que invocam Ele com sinceridade de coração. Não está escrito isso? Os olhos do Senhor passam sobre a terra procurando aquele cujo coração é totalmente dele. Deus procura pessoas que buscam Ele com sinceridade e fazer aliança e fazer compromisso com Ele. Tudo posso naquele que me fortalece. A nossa força vem de Deus. Diga graças a Deus. Amém. Quero fazer uma oração por você. Pode fechar a Bíblia, a palavra. Já quero que você venha preparar água. Eu quero orar de todo o meu coração pela sua vida, por cada palavra que Deus falou conosco nessa noite. Olha, não importa o problema que você está passando. Você acha que o problema que você está passando agora é maior do que os problemas que os primeiros cristãos enfrentaram? Você acha que o problema que nós estamos enfrentando agora, a pandemia logo vai passar. Você acha que esse problema que nós passamos agora é maior do que na época da Inquisição Romana, que não aceitasse a igreja era lançada para dentro da cova dos leões? Você acha que é maior? Não. Paulo disse, aprendi a estar contente em toda qualquer situação. Que coisa maravilhosa. Nós temos que estar contente em toda qualquer situação. Amém? No problema, glória a Deus. Está sendo abençoado? Dê glórias a Deus. Mas não pare de clamar. Porque tudo posso naquele que me fortalece. A nossa força, o milagre e a salvação vem da mão de Jesus. Amém? Feche os seus olhos agora. Pega o copo com água. Pegue algo que você quer que a mão de Deus consagre. Coloque do seu lado aí. Vou fazer uma oração especial pela sua família. Porque eu tenho certeza que a mão de Deus vai abençoar a todos. Deus tem poder para isso. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Deus santo, justo, Deus perfeito. Deus que mantém de pé a aliança. Com o passar dos anos, os homens se esquecem da aliança, porque vê e confia na sua condição, no seu dinheiro. Mas nós confiamos em Ti. A nossa força vem do Senhor, ó Todo-Poderoso. Ó aquele que se assenta no trono aqui, acima dos querubins. Pelo poderoso nome de Jesus, Senhor. Que cada palavra que o Senhor falou conosco, nessa noite fique gravada no nosso coração. Olha o exemplo desse homem de Deus, do apóstolo Paulo. Ele estava na pobreza, estava contente. Estava preso, estava cantando louvores. Estava faltando algo para ele, ele confia e tinha fé em Ti. Ele pensava dentro do meu coração, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que vai me dar o livramento, porque Deus é maior. O Senhor é maior do que todas as coisas. Nós cremos nisso de todo o nosso coração, Pai. Consagra cada objeto que se encontra ao lado dessa pessoa. Peça de roupa, fotografia, Senhor, garrafa com água, carteira de trabalho, chave de casa do automóvel. Coloca uma unção abençoada, que Tu seja ungido, consagrado com uma unção poderosa.
Senhor, dá ordem aos teus anjos, Senhor. Visita anjos com espada desembanhada. Senhor, visita a casa do teu povo, ente querido dessa pessoa. Que a presença do Senhor esteja na casa dessa pessoa, guardando, livrando e protegendo essa pessoa e toda a sua descendência do mal. Como está escrito, bendita será a descendência de Abraão. E nós somos herdeiros da promessa, nós somos gentios e pelo sangue de Jesus. O Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, de ser herdeiros da promessa. Fomos adotados, mas somos filhos do Senhor. Damos graças a Ti por isso, ó Deus Todo-Poderoso. Consagra essa água, Senhor. Quem beber dessa água, beba de um santo remédio. Que essa pessoa beba da água viva, da água que corre do trono do Senhor. Que ela beba da água viva e seja abençoada. Que todos recebam a paz. Eu determino todos abençoados, Senhor. Que essa semana seja uma semana de vitórias, seja uma semana de bênção, seja uma semana de conquistas. Nós entregamos a nossa vida, a nossa família, tudo em suas mãos. Que se faça a tua vontade. Pelo poderoso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Todos bebam da água com fé. Graças a Deus.